Você sempre evitou entrar naquela estrada de terra. Os moradores diziam que ela não levava a lugar algum, apenas a uma casa que não deveria sequer ser visitada. Mas naquela noite o instinto venceu a razão. Os postes de luz paravam antes da curva e o breu começou a tomar conta de tudo. O vento parecia empurrar você para frente, carregando o cheiro de madeira podre misturado com algo doce, quase enjoativo. O farfalhar das árvores não lembrava a natureza, mas sim a vozes, cochichando por entre os ventos. Cada passo na terra úmida era acompanhado por um estalo distante. E então, no fim da estrada, ela surgiu. Uma casa torta, de 2 andares, afundada no escuro. As janelas estavam quebradas e não refletiam nada. O telhado parecia inclinar-se para frente, como se a casa estivesse curvada e espiando você. No portão havia símbolos queimados no ferro, linhas distorcidas que lembravam mãos espalmadas, círculos e marcas impossíveis de decifrar. As dobradiças gemeram quando você empurrou o portão, como se a casa tivesse acabado de acordar. O ar ele ficou mais denso, mais pesado e aquele cheiro ainda doce e podre permanecia. Ao atravessar o pátio, percebeu que não havia som de grilos, nem de vento, nem de nada. O mundo ele parecia ter se calado para assistir o que você estava prestes a fazer. A porta principal estava entreaberta e um sopro gelado escapava na frestinha ali, sabe, das janelas quebradas, acompanhando por um sussurro quase que inaudível, como se várias bocas falassem juntos dentro daquelas paredes. Você empurrou. O interior estava coberto de poeira, mas não parecia abandonado. O chão de madeira rangia, mas não havia marcas frescas de nada ali no chão, nem de passos, nem de qualquer outra coisa. A lareira, porém, estava coberta de fuligem, ainda soltava calor, e no ar pairava o mesmo cheiro doce que vinha desde a entrada, como frutas maduras demais misturada com carne que é guardada no sol. O relógio na parede marcou 1 segundo, apenas 1 segundo. O ponteiro se moveu sozinho e parou como se estivesse a registrar a sua entrada. Você tentou se convencer de que nada estava errado, mas a sensação de estar sendo observado se tornou ali impossível de ignorar. A cada passo vinha aquela certeza de que tinha alguém atrás da porta, atrás da escada, atrás do teto, sempre fora do alcance dos olhos. Então veio o som. Um arrastar lento de pés descalços no piso superior. Você congelou e o som não era assim, tão rápido e nem tão apressado, então você pôde ouvir ele lentamente cobrindo todas as tensões do seu corpo. Era bem calculado. Um pé depois do outro, e parava. E começava de novo, como se quisesse que você soubesse que não está sozinho. Respirando fundo, subiu os degraus da escada, e o ar ele parecia bem mais frio ali, e o cheiro doce começou a se intensificar até arder o fundo da sua garganta. As paredes do corredor estavam cobertas de arranhões, não como marcas antigas, mas arranhões recentes, como se unhas ainda estivessem presas na madeira. Um quarto à esquerda estava aberto, e lá dentro havia brinquedos espalhados no chão, cobertos por uma camada fina de poeira. Mas não poeira o suficiente. Era como se alguém tivesse mexido neles ali há pouco tempo, e no canto uma cadeira de balanço rangia sozinha, lenta e contínua, mas não havia vento ali. Estava tão seco, tão necessitado de respirar. E então você viu uma pequena mão marcada na parede. Não pintada, não desenhada, uma marca real, feita de algo escuro e seco. Seria sangue? Antes que pudesse recuar, a porta se fechou atrás de você com um estrondo.
A cadeira parou de balançar e o silêncio foi absoluto, até que uma risada infantil soou bem perto. Não vinha de um lugar específico, mas do quarto inteiro. Os brinquedos no chão se moveram lentamente, como se empurrados por uma mão invisível, formando-se um círculo. Dentro dele, uma sombra se erguia, baixa, curvada, contorcida. O som da risada infantil logo se transformou em algo mais grave, melancólico, reverberando as paredes. Era como se até mesmo as paredes sentissem que tinha algo ali. Logo você recuou, mas a porta não se abria e você não conseguia abrir por nada. O chão começou a tremer sobre os pés, a sombra ergueu o rosto. Ou o que parecia ser um rosto. Havia apenas buracos onde deveria estar os olhos, e a boca era larga demais, aberta até o pescoço. Dela saiu um som de estalo, como se ossos estivessem se quebrando, e o relógio da parede lá embaixo bateu meia-noite. A casa inteira respondeu. As portas se trancaram, as janelas se fecharam sozinha e o ar ficou preso demais para respirar. No andar de baixo, passos ecoaram, e eram dezenas deles. Como se toda a casa estivesse cheia de pessoas invisíveis subindo as escadas em sua direção. Você tentou gritar, mas não saía nada. Era como se a sua garganta não transmitisse som algum. No quarto, a sombra avançou, rastejando lentamente, os braços longos arranhando o chão propositalmente. Os brinquedos começaram a ranger. Todos se viraram para você, como se tivessem olhos, como se fossem os olhos daquela criatura. Quando a sombra ergueu a mão, os arranhões nas paredes começaram a se mover, como se fossem vivos. Linhas retorcidas se formaram até criar um símbolo que brilhavam entre vermelho ou sei lá. A casa inteira parecia pulsar com eles, como um corpo vivo. E então você entendeu. A estrada nunca levava a casa levava a você. E agora que havia entrado, ela não ia deixar que você saísse. Cara, eu amei essa história. Real. Ela ficou com alguns detalhes que eu já vi em outras histórias, mas sabe quando eu digo para vocês que vocês não devem confiar em, não vou dizer espíritos, mas eu vou dizer assim, coisas que vocês veem que parece, sei lá, familiar, que aparentemente traz uma sensação de conforto visual, ou crianças. Quando eu digo essas coisas que eu falei agora, eu quero dizer que uma assombração, ela aparece muitas vezes da melhor forma para você achar que não é algo ruim. E foi isso que aconteceu. Aqui não apareceu assim numa forma de uma criança, mas vocês podem ver que usou a risadinha, o que já é bizarro. Mas o enredo da história usou a questão auditiva, e isso é um dos focos também. Ele pode usar visual, auditiva, sonhos, enfim, muitas coisas, muitas brechas espirituais. E eu cheguei a achar que era uma criança, mas aparentemente não. Mas também pode ter sido uma criança e aí acabou que ela acabou se tornando ruim. Mas, pelo enredo da história, não era uma criança, era em si a casa. A casa. E a casa, ela tava, tipo, de boa vivendo. Mas eu achei muito interessante. Então, comenta aí o que vocês acharam. Eu realmente adorei essa história. Eu achei ela muito rica em detalhes. Gostei que ela faz a gente pensar que é uma criança,
que depois acaba ali fazendo a gente pensar que é uma outra assombração, tipo um espírito quiumba, por exemplo, ali tomando forma de uma criança, mas que na verdade no final ela revela que é a casa, a grande vilã. E a casa, eu achei muito interessante que ele não abordou tanto a questão da casa e teve aqueles passos, muitos passos, que eu fiquei tipo assim, cara, agora ele tá ferrado. Ali tá um batalhão de assombrações que vai ferrar com ele agora. Poderia, mas não foi. Mas é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e ó, até o próximo vídeo. Tchau, até amanhã.